Seja bem-vindo ao Meditando a Palavra de Deus. Hoje nós vamos escutar e contemplar Lucas 8, de 16 a 21. Nesse momento, ouçamos a Palavra de Deus. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Ninguém acenda uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ele a coloca no candeeiro, a fim de que todos os que entrarem à luz. De fato, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestem atenção como vocês ouvem. Para quem tem alguma coisa, será dado ainda mais. Para aquele, o que não tem, será tirado até mesmo o que ele pensa ter. A mãe e os irmãos de Jesus se aproximaram, mas não puderam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: sua mãe e seus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Após escutar esta passagem de Lucas, que trata da parábola da lâmpada, lembramos aqui de toda uma tradição também no Antigo Testamento sobre a lâmpada em Israel, dessa lâmpada que não pode se apagar, como nós encontramos também em 1 Samuel capítulo 3, versículo 3, 2 Samuel 21, 17. Também lembrando da lâmpada ou da candeia, que faz uma menção possivelmente ao interior do tabernáculo, como nós temos em Êxodo 25, 37. A lâmpada acesa que está no centro de Israel e que deve iluminar o próprio Israel. Uma menção muito clara à possível presença do próprio Deus no seio de Israel. Mas agora a lâmpada se transforma. Jesus está trazendo para nós, ou na verdade exortando a todos os cristãos para não esconderem esta luz, que é justamente a luz do próprio Evangelho. Muitas pessoas acham que o Evangelho é simplesmente um conteúdo ou normas, mas na verdade o Evangelho é o próprio Cristo. E nós não podemos esconder o Evangelho debaixo de uma cama ou de um lugar abaixo. Temos que colocar no lugar de destaque para iluminar o nosso coração, a nossa vida, mas também o ambiente que nós vivemos. A experiência da luz do Evangelho é, na verdade, elucidar as sombras que existem na fé, mas também na vida das pessoas. O Evangelho acolhido, como nós escutamos na semana passada, a semente que foi semeada, ela trata justamente de uma transformação interior, onde pelo testemunho, pela vida da fé, pela nossa conduta, o nosso comportamento cristão, nós iluminamos o mundo. E é isso que Jesus está exortando a todos os cristãos, a obra do Senhor que continua na vida de cada um de nós. E por isso, esse mistério do reino que o Evangelho também nos traz, não é para esconder nada, mas é porque é algo inacessível, mas que vai se tornando acessível pouco a pouco, na medida em que cada um de nós, pela graça e pela ação do próprio Senhor, vamos tendo acesso a tudo isto. Não é possível o esconder, porque não é o obstruir, não é paralisar, mas na verdade, uma proporção daquilo que vai sendo conhecido, porque vem de Deus. Deus é infinito, é eterno. Um verbo que nós temos no versículo 18 da parábola de hoje, da lâmpada, é ouvir. E tem muito a ver com aquilo que nós escutamos no último encontro. Ouvir é essencial. Ouvir é o primeiro momento, o primeiro passo, o primeiro estágio da própria vida espiritual, mas também
sobre o aspecto de que, na experiência de ouvir, nós também estamos acolhendo. Porque ouvir significa esta indicação, e é a partir da audição que começa a experiência do fazer a memória, de lembrar, mas também de aprender as realidades que são reveladas para nós por meio do próprio Evangelho. Também temos no final deste texto de hoje o encontro da família de Jesus, sua mãe e seus parentes, em meio ao ensinamento de Jesus para as multidões. E aqui vemos a universalidade do reino. O reino que Jesus está divulgando não é simplesmente um reino que passa por laços sanguíneos, mas passa pelo laço da fé, do ouvir, do acolher. O próprio Lucas nos coloca também que o ministério do reino de Deus foi dado a Jesus. E Jesus, ele tem a capacidade de manifestar isto tudo para nós. O reino de Deus é também uma verdadeira família. Uma família que está voltada agora para a dimensão da escuta da palavra. Quem escuta a palavra e a vive, participa do reino, participa desta família. E não quem é justamente preso a laços biológicos ou sanguíneos. Jesus não está desmerecendo sua mãe ou seus parentes, mas está alargando o conceito de família, justamente porque o reino é universal. O reino é para todos, homens e mulheres, para que possam participar desta experiência que Cristo traz no seu anúncio, no seu Evangelho. Indo para as questões de hoje, nós temos: tenho deixado a luz da palavra iluminar minha vida e minhas escolhas? Se nós não escutamos, nós estamos escolhendo e vivendo segundo os nossos critérios. Se nós escutamos a palavra, se nós ouvimos o Senhor, nós o obedecemos e vamos aprendendo a fazer a sua vontade. É uma distinção muito clara entre escutar o Senhor e escutar sempre a nós mesmos. Obedecer Jesus e sua vontade e ficarmos presos à nossa própria vontade. Tudo isto passa pela dimensão da escolha. No segunda questão, temos: como está a minha escuta? Distraída, superficial ou comprometida? Como nós podemos saber como está a nossa escuta? Basta ver as nossas obras, basta ver como nós agimos, basta ver como nós vivemos. Se vivemos engajados no ambiente paroquial, na fé, na experiência da graça, cumprindo os nossos deveres, buscando uma vida virtuosa, a nossa escuta é comprometida. Se nós somos, na verdade, pessoas que só se satisfazem com a sua própria vontade, que buscam viver a fé se ajustando aqui ou ali, ela é superficial, descomprometida. Por isso é interessante percebermos nas ações, na forma em que vivemos, como está a nossa escuta. Indo hoje ao padre da igreja, São João Crisóstomo, ele nos apresenta: não disse isso para repreender a mãe, mas, pelo contrário, para prestar-lhe um auxílio singular. Pois se tanto se interessava pelo bem dos homens, que fez nascer no coração deles a noção correta sobre a sua pessoa, interessava-se muito mais pelo bem da mãe. Ora, não a teria elevado a um grau tão elevado se ela esperasse que ele sempre a honrasse como um filho, sem considerá-lo seu. Maria participa inteiramente dos eventos de Cristo. E quando dizemos isto, estamos dizendo que ela escutava, que ela acolhia a palavra do seu filho. Bem, a verdade é que ela teve o seu filho no seu ventre, ela teve a palavra sendo gestada no seu ventre. E a partir desta realidade, temos que ela viveu esta palavra, foi fiel, seguiu o Senhor, seguiu seu filho. E, consequentemente, ela é honrada como mãe, mãe do Messias, mãe daquele que é o Redentor de cada um de nós. Louvado seja
nosso Senhor Jesus Cristo.